Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Domingo, 21 de maio. O tema da lição de hoje é dois sistemas opostos. Sabemos aqui, irmãos, que está sendo retratado no capítulo 12 e o 17 Apocalipse da igreja verdadeira e a igreja espúria, a igreja falsa. Uma está vestida de branco, outra está vestida de vermelho. Uma está assentada sobre o sol, sobre a lua, perdão, e a outra está assentada sobre a besta. Eu entendo aqui dois poderes, né? De forma específica, poderes pessoais. Deus é retratado por aquele que ama. Satanás é retratado por aquele que odeia, que traz ira. Deus, ele é justo em tudo que faz. Satanás, ele é injusto e ele mescla uma justiça para atrair os seus. Deus, ele é eterno. Tudo que ele nos concede é para levar-nos à eternidade. Satanás oferece o temporal e a Babilônia oferece algo para satisfação momentânea. É tanto que o número do seu nome é uma satisfação de suprir as necessidades físicas através do alimento. Por isso que ele fala que aquele que tiver a marca não irá comprar nem vender, ou seja, deixará de negociar ou deixará de ter o seu sustento imediato. Mas o texto sagrado fala, né? Que o seu pão lhe será dado, suas águas serão certas, quer dizer, o povo de Deus estará guardado por ele. O inimigo sempre oferece algo que se assemelha, que se compara, mas que sempre se antagoniza, ou seja, é algo contrário àquilo que Deus nos fornece. Eu coloquei aqui o último, Deus é aquele que traz, o que eu coloquei? Verdade. Deus, ele é verdadeiro em tudo que ele faz. Jeremias 10:10 fala que Deus é a verdade. João 14, verso 6 fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade. 1 João capítulo 5 e o verso 6 fala que o Espírito Santo é a verdade. O Salmo 119 e 142 fala que a lei de Deus é a verdade. E João 17, verso 17 fala que a palavra de Deus, ela é a verdade. Tudo isso que eu falei, o próprio diabo é chamado de pai da mentira, ou seja, ele originou a mentira, ele criou a mentira. Então ele fala daquilo que ele é próprio. Assim como Deus é a própria verdade, o inimigo é a própria mentira. E tudo aquilo que corrobora para a sua conduta, o seu caráter, é contrário àquilo que Deus tem para ser de fato trazido. Então eu entendo aqui o seguinte: esses dois sistemas opostos, eles guerrearão entre si. Porém, nesse meio desses dois poderes, existe um remanescente de Deus. Existe um povo de Deus. A igreja, a Babilônia, a prostituta, aquela que tem os seus amantes, e o texto sagrado aqui nos fala, o texto na nota do autor chega a falar que ele deixou a sua vida, observem, uma pessoa que trai, só trai alguém porque tem alguém. Eu não posso trair alguém se eu sou solteiro. Mas eu tendo namorado, sendo casado, então eu vou trair a pessoa. E eu posso até trair, né, a Deus se eu praticar a fornicação. Porque embora eu não seja casado, esse ato, e aqui o autor fala, né, de fornicação, que é a prática de sexo ilícita, quando é embriagado pela conversa. Lembra-se que eu falei para vocês essa semana, eu acho que foi ontem, né, na verdade, que o livro de Provérbios é descrito também por duas mulheres, sabedoria e a insensata. E aquela que é insensata também consegue envolver o homem através de uma fala, sabe? Uma fala bem, como é que eu posso dizer assim, envolvente, que acaba levando a pessoa para a sua casa e ali causando fornicação. Aqui é a mesma coisa, a falácia, a maneira que se é retratado como envolve as pessoas faz com que muitos, sabe, irmãos, Deus criou a verdade dele, na verdade ele é a verdade, né? Deus é o autor da verdade. Então, tudo aquilo que é pautado em Deus tem que estar pautado em sua palavra. Como eu falei para vocês, João 17:17. Santificam na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então, todas as verdades de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, sua palavra, sua lei, estão aqui envolvidos. Interessante que Apocalipse 14, acho que é o verso 6, chega a descrever que o remanescente de Deus, ali, os 144 mil, não cometerão iniquidade nem mentira. E Sofonias 3, verso 13, fala que o remanescente de Israel não cometerá mentira. Então nós temos um grupo de 144, nós temos
a igreja de Deus remanescente em sua totalidade, né, junto com os 144 mil, não falará mentira. Então eu tenho que observar qual o sistema que eu estou servindo. A Babilônia traz tudo aquilo que é contrário a Deus. E aqui eu vejo o perigo que tem em ser envolvido por algo que traz engano e ser de fato, de maneira implícita, contra Deus. O final da lição aqui embaixo diz assim: observe o que o anjo diz. O enunciado: esse poder é aquele com o qual os reis da terra se prostituíram e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Embriagaram-se? Isso indica sempre algo negativo na Bíblia. E prostituíram-se? Isso é símbolo de falsos ensinamentos, falsas doutrinas e práticas falsas. Amanhã nós vamos falar, especificamente sobre o vinho da ira, né, que está sendo colocado. Que vinho é esse? Mas aqui, o cálice que está na mão da prostituta é onde estão as abominações, as mentiras, as falsas doutrinas. Que nós tenhamos, irmãos, a Bíblia como pauta, regra de fé e prática. Deus tem a sua verdade, e a sua verdade ela é absoluta, inegociável, indestrutível. Não negocie a verdade. Não negocie aquilo que você tem como princípio e sabe que é direito. Que Deus, portanto, nos faça entender e levar com seriedade a verdade divina, a verdade de Deus. Como eu falei aqui, Deus tem a verdade, Satanás tem a mentira. Deus tem a justiça, Satanás é injusto. Ele ama, o inimigo tem ira. Deus fornece eternidade, o inimigo oferece algo temporal. Que Deus, portanto, nos ajude a levarmos com seriedade tudo aquilo que Deus quer oferecer. E assim caibamos juntos, façamos parte juntos do grupo seleto de Deus, para a honra e glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, teu amor e tua bondade. Nos ajuda a recorrermos ao teu sistema único que está pautado em tua palavra. Que nós possamos fazer valer, Senhor, toda a tua vontade e sermos pessoas que estão dispostas a vencer a nossa natureza, o nosso próprio eu, para nos submetermos ao Senhor. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, um ótimo estudo e até amanhã, se Deus quiser.